E aí, meus queridos? Tentando aqui distrair, porque não é fácil não, é osso. Não é fácil não, não tá fácil pra ninguém, né? Tentando se adaptar aqui e manter o alto astral, não é verdade? Mas temos que ser assim, pessoas. Vamos juntos, tá bom? Vamos fazer aqui uma prece de compromisso, tá bom? Uma prece assim de compromisso, de determinação, que vamos seguir em frentes, firmes e fortes e perseverantes. Ok, meus caros? É osso, não é fácil não. Vamos lá. Firmes e fortes é nós. Pessoas, esta é a hora de terminarmos o quanto antes esse curso, porque o que tá pegando, aliás, não é nem agora, pessoas. Doenças sempre existirão, sempre tem nego nascendo, sempre tem. Então a área da saúde é uma área que sempre emprega, sempre empregará. Não tem o que substitua o serviço de enfermagem, o atendimento, né? O cuidado de enfermagem. Então você imagina em épocas de pandemia. Então vamos firmes e fortes. Pessoas, deixei aqui então esse exercíciozinho aqui para você no final da última aula, né? Esta fraçãozinha, professor do céu, né? Tentei, eu fiz. Ai, Deus, eu não consegui pintar essa fração. Vamos lá, pessoas. Nós estamos pintando aqui, tá gostosinho. Vamos pintando e vamos fazendo no caderno, hein? Eu vou aproveitar ela aqui novamente como gancho. Bingo. E esta é uma fração, certo? Esta é uma fraçãozinha. E essa fraçãozinha eu vou ler 4 sobre 2. Para quem está mais avançado, e aí vai dizer então 4 meio. Né? Olha só, confunde, né? Então falam, pessoas, falam 4 sobre 2, tá bom? É assim que você irá falar, pessoas. E aí eu estou ensinando também que ela pode ser apresentada assim, né? E para eu pintar ela, professor, eu tentei pintar ela e não consegui, professor. Como é que eu faço, hein? Como é que eu pinto isso daí, meu? Me fala, meu, me fala, me fala. Simples, pessoa. Quem que é o denominador? Esse aqui. Quem que é o numerador? Esse aqui. Vamos pintar ela lá. Não é verdade? Vamos pintar ela lá. Bom, denominador eu começo com ele. Denominador é o que divide, não é verdade? E nesse caso aqui, o denominador é o número 2. Então, eu faço um desenho. O denominador pediu para eu dividir em 2. Dividi em 2. Resolvi o denominador. Tá bom? Professor, e agora vamos para o numerador. O numerador é o 4. O 4. Então eu vou pintar 4 partes. Uma, duas. Mas professor, ficou do mesmo jeito, professor. Aí o senhor tá. Não, senhor não, ainda tô novinho, tô novinho. O senhor não. Então você tá tirando a favela. Tá tirando a favela aí, professor. Ai, né? Pessoas, nesse caso, você irá fazer mais um desenho, certo? De novo, quem que é o denominador? O 2. E o denominador que começa com a letra D pediu para eu dividir em duas partes. Tá bom? E aí agora eu vou para o numerador. Numerador, ele pede para que eu pinte, para que eu tome 4 partes. Não é verdade? Bom, já tomei uma, duas, três, quatro. É isso, professor? É isso. É isso mesmo. Tranquilos?
Nossa, professor, então eu tenho que fazer mais um desenho? Sim, meu caro, você tem que fazer mais um desenho. E aí, porque lembra quando eu falei? Eu falei que nós começamos pelo denominador. E esse denominador precisa ser respeitado. Consequentemente, o numerador também. Eu só tinha pintado duas. Olha, ele pede para pintar quatro. Um, dois. Por isso eu fiz mais um desenho. Nesse caso, neste exclusivo caso, eu fiz mais um desenho. Então eu pintei uma, duas, três, quatro. Então eu representei essa fração de maneira geométrica. Entenderam, pessoas? É isso. Professor, eu não leva a mal, professor. Então é número inteiro? Esse caso aqui, olha só, deu 2 comprimidos inteiros para o paciente. Deu essa parte, comprimido inteiro, essa parte, deu comprimido inteiro. Professor, então é esquisito. É sempre assim? Não. Vem comigo, meus queridos. Veja essa fraçãozinha aqui, olha. Esta fraçãozinha aqui, eu já coloquei o número 2, eu queria pôr um outro número. Eu vou pôr o número 8. Vou aproveitar aqui e vou pôr o número 8. O número 8. Olha esta fração. Olha essa fraçãozinha. 8 sobre 5. É assim que eu leio. 8 sobre 5. Também sei que ela pode aparecer assim, né? E aí eu sei que este é o denominador que começa com a letra D, ele divide, e esse aqui é o numerador, é o número de parte que eu vou tomar. Ótimo, pessoas. Então vamos desenhar essa fração, vamos representar. Eu falo assim para gravar mesmo, viu? Para vocês ficarem craque no que é fração. Isso aqui é parte da nossa grade de estudo. Então vem cá. Bom, primeiro eu começo com a letra D, de divisão, de denominador, e o denominador é o que divide. Ele pediu para eu dividir algo em 5 partes. Dessa vez eu vou fazer um quadrado aqui, e vou dividir ele em 5 partes. 1, 2, 3, 4, 5. Perfeito? Pronto. Respeitei o denominador. E aí vem o numerador. O numerador, agora eu vou para o numerador. O numerador, no caso aqui, é o 8. Então ele pede para que eu pinte 8 partes. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Opa, mas era 8. Eu preciso respeitar o numerador. Eu respeitei o denominador e tenho que respeitar o numerador. 1, 2, 3, 4, 5. Tá faltando mais 3 partes. Professor, eu faço um desenho agora com 3 partes? Não faz um desenho com 3 partes, que você tem que respeitar o denominador. O denominador que divide, que começa com a letra D, ele pede para dividir em 5 partes. É aí que muitas pessoas erram. Vem aqui minha lousa. Então eu tenho que fazer mais um desenho, vai ficar um pouquinho menor aqui para que caiba em nossa lousa. Mais um desenho, não é em 3 partes para completar isso, não. É em 5 partes novamente. Eu preciso respeitar o denominador. 1, 2, 3, 4, 5. Olha ele aqui, ó. Ele é o 5. Tá bom? Então eu fiz mais um desenho dividido em 5 partes. 1, 2, 3, 4, 5. E vou continuar contando. Vou lá de novo pro meu numerador. O numerador é 8. Pintei já. 1, 2, 3, 4, 5. 6. 7. E 8. Pronto. Agora eu representei a minha fração de uma maneira geométrica correta.
correta. Entenderam, pessoas? Tem muitos que iriam vir aqui, ó, iriam fazer um desenho de 3 partes. Se você fizer mais um desenho de 3 partes, tá errada a sua representação geométrica e futuramente você vai errar no comprimido, no problema e tudo, porque você está desrespeitando o denominador da fração. A fração está falando para ser em 5 partes. Então eu fiz esse desenho de 5 partes, peguei 5, faltava mais 3 porque o numerador era 8, fiz mais um desenho de 5 partes e aí eu continuo. Só que eu continuo, olha lá, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Entenderam, pessoinhas, direitinho como é que funciona? Esta é a representação geométrica dessa fração, quando ela aparece dessa forma. Vou dar mais um exemplo. Deixa eu apagar a minha lousa. Pera aí. Bingo. Apaguei a lousa. Ô, lousa fácil de apagar. Não, ô, professor, se fosse sempre assim, hein? Vem cá, pessoinhas. Vem cá. Bingo. Ajeitamos a lousa aqui. Ela está devidamente apagada. Bom, vem aqui agora nesta outra fraçãozinha aqui, ó. Vou dar este exemplo aqui. Mais uma vez, é uma fração diferente da fração própria. A fração própria que nós vimos, ela é exatamente ao contrário. É quando o numerador é menor. Agora está aparecendo fração com o numerador maior. E para pintar ela, eu preciso fazer dessa forma. Quem que é o denominador? Sempre deixo bem claro. Quem que é o numerador? Deixo bem claro. Vamos lá? Vamos fazer aqui então um comprimido. O denominador que começa com a letra D, que divide, é por ele que eu começo, é o número 2. Então ele pediu para que eu divida esse negocinho em 2 partes, esse comprimido. 1, 2. Fiz, respeitei o denominador. Agora vem o numerador. O numerador pede para que eu tome 3 partes. É a parte do que eu tomo, é a parte do que eu pego, é a parte que eu administrarei no paciente. Quantas? 3. 1, 2. Bingo! Tá faltando mais uma. Eu ainda não respeitei o numerador. O numerador é 3. Eu só pintei 2. Por isso eu volto no denominador. Faço um desenho novamente representando ele, denominador. Pede para dividir em 2 partes. Dividir no meio é dividir em 2 partes. Olha lá, denominador é o que divide. Pediu para dividir em 2 partes. Certo, pessoas? Bingo! Neste caso, agora eu volto, já representei ele, volto lá para o numerador de novo. Olha, já tinha pintado uma, já tinha pintado 2, 3. 3. Né? Fiz de corzinha diferente para deixar um pouco destacado aí. Então, aí sim eu representei esta fração. Aí sim ela está representada. Foi dividido em 2 partes. E aí, no numerador, eu tomei 3 partes. 1, 2. Tive que fazer um segundo desenho. Por isso, fiz um desenho representando, atendendo o que o denominador pede. Dividir no meio. Ele pede para dividir em 2. E peguei a terceira parte que estava faltando. Eu tinha pego 1, 2. Peguei a terceira parte. Entendem, pessoas? Tá compreendendo direitinho? Mais um exemplo aqui, ó. Vem para este exemplo aqui agora, pessoinhas. Vem cá comigo, tranquilinho. Vem cá. Esse exemplo aqui, ó. Mais uma vez, o numerador é maior que o denominador, né? Então, este é o numerador, este é o denominador, não é verdade?
E para representar essa fração de uma forma geométrica, vamos lá, começo. Denominador é o que divide, vou fazer agora até um quadradinho pequenininho aqui, ó. Denominador é o que divide, e ele pediu para eu dividir em 3 partes. 1, 2, 3, certo? Representei ele, atendi o que ele me pediu. Agora eu vou para o numerador. O numerador pediu para eu tomar 4 partes. Uma parte, 2 partes, não é verdade? E 3 partes. Tá faltando uma ainda, professor. Por isso eu faço mais um. Vou fazer da mesma cor agora. Faço mais um desenho, mas esse desenho também precisa respeitar o denominador. E o denominador pediu para dividir em 3 partes. 1, 2, 3. E agora eu continuo tomando o todo. Não era 4 partes? 1, 2, 3. 4 partes. Entendem, pessoa? Entendem? Tá? Aqui tá pintado assim, tô pintando com a caneta, mas tá dando para entender bonitinho, né? Isso é uma representação desta fração. E quando essa fração aparece dessa forma, ela chama-se fração imprópria. Fração imprópria. Então vamos escrever aqui a definição dela, né? Então escreve um lá, pessoa, vem junto comigo aqui, pega aí o caderninho bonitinho e vamos escrever aqui o conceitozinho dela. Então olha, fração imprópria é quando o numerador é maior que o denominador. Ok, pessoas? Vou ler aqui com calma, tá bom? Eu escrevo junto só para vocês acompanharem juntos. Então, fração imprópria é quando o numerador é maior que o denominador. E neste caso, preciso fazer mais desenhos. Vamos escrever também, deixa essa colinha aí. E neste caso, preciso de mais desenhos. Escreve bem assim, figuras, né? Figuras, pode ser uma figuras. Preciso de mais figuras, tá bom? Preciso de mais figuras. Aqui é o meu F aqui. Preciso de mais figuras para representá-la. Pronto, aqui é só uma definiçãozinha para nós deixarmos no caderno e sabermos a hora se confundir na hora que apareceu o probleminha lá na nossa provinha, tá bom? Vai ser com consulta, né, pessoas? Vocês estão aí em casa, então deixem tudo anotado, a prova é na plataforma e aí vocês vão fazer de maneira bem tranquila e vão saber fazer de modo lúcido, né? Porque o problema é às vezes as pessoas colam, mas não sabem nem o que está colando. Por isso que nesse caso aqui vocês vão fazer e vão saber o que está fazendo, porque em processos seletivos, em concursos públicos, não tem esta, infelizmente. Eita, segura aí. Não tem esta, infelizmente, de ter que copiar, né? Que colar. Tá bom, pessoas? Espera aí um pouquinho aí. Tranquilinhos, tranquilinhos. Tocou o telefone aqui, eu peço perdão, mas o professor aqui tá junto com vocês, tá bom? Tá em aula. Certo, meus queridinhos? Bom, entenderam então? Agora eu sei o que é... Tava desligando o celular aqui, peço perdão, tá, pessoas? Agora eu sei então o que é fração própria e sei o que é fração imprópria.
própria, sei representar cada uma delas e sei exatamente o que cada uma delas representa, o que cada uma delas faz, sei o que é uma fração que representa número inteiro, não é verdade? Certo, pessoinhas? É isso daí. Bora para a próxima aula e nós vamos ter exemplos e vamos ter exercícios para fixar bem, tá bom? Tranquilos? É nóis!